Olá, turminha do quinto ano, boa tarde para todos. Espero que todos estejam bem, estejam preparados para mais um dia de aula. Hoje, na nossa aula de geografia, nós iremos estudar a representação das cidades e dos espaços urbanos. Então, gostaria que neste momento vocês pudessem estar acompanhando a aula de hoje. E nós iremos estudar as páginas 54 e 55. Então é importante que vocês estejam aí acompanhando a aula. Na nossa aula passada, nós estudamos sobre as mudanças provocadas pelo crescimento das cidades. Então a gente estudou quais são as mudanças que elas são provocadas de acordo com o crescimento das cidades, né, quanto mais a cidade cresce, mais a gente vê problemas, né, que a atinge devido, né, ao seu crescimento. E hoje nós vamos identificar e aprender a diferenciá-lo, né, as cidades dos espaços urbanos. Embora a gente ache que é a mesma coisa, mas podemos identificar através dos seus elementos. Então eu gostaria que neste momento todos pudessem aí acompanhar a quantia na página 54 e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então aqui na abertura, né, temos aqui uma imagem, aí você pode observar aí no livro de vocês, temos uma imagem aqui de uma cidade. Aqui nós vamos ter o que? O espaço urbano. Porque acima diz, ó, representação das cidades e dos espaços urbanos, que é o tema. Aí você pode observar a imagem aí no seu livro. E abaixo diz assim, acompanha aí comigo. É muito importante compreender que espaço urbano e cidade, apesar de serem comumente usadas como sinônimos, podem significar elementos diferentes. Então, embora tanto o espaço urbano como a cidade, elas são usadas como sinônimos, ou seja, são palavras que têm, né, o mesmo significado, a gente pode diferenciá-la através dos seus elementos, os elementos que compõem cada um, a cidade e também, né, o espaço urbano. Então nós vamos ver primeiro aqui o espaço urbano. Como é que eu identifico, como é que você vai identificar o espaço urbano? Vai diferenciá-lo da cidade. Então vamos lá, acompanha aí comigo. O primeiro, no caso do espaço urbano, ele é constituído pela concentração de terras que estão ligadas entre si. No que diz respeito, com essa ligação, no que diz respeito ao lazer, acompanha aí comigo, ao comércio e às áreas industrial e residencial. Entendeu? Então, ela é constituída pela concentração de terra e está ligada, né, todos esses ambientes aí, ó. O lazer, o comércio, as áreas industriais e residencial. Ou seja, no espaço urbano, você vai encontrar até todos esses elementos aí, todos esses ambientes, porque eles estão o quê? Ligados. São ligações, estão ligados entre si. Viu? Tanto a questão do lazer, o comércio, as áreas industriais e também residencial. Nessa primeira imagem aqui, nós podemos dizer que aqui, nessa imagem, ela está representando o espaço urbano. Por quê? Porque aqui vai ter o quê? Área industrial, residencial e também vai ter o quê? O comércio e também o lazer. Ou seja, eles estão ligados entre si. Então aí nós vamos ter o quê? O espaço urbano, através dos seus elementos que compõem esse espaço. Então nós podemos identificar através dos seus elementos. E a cidade? O que é a cidade? A cidade é a mesma coisa de espaço urbano? Não vai ter os mesmos elementos? Não. Vamos aqui acompanhar a quantia. O que é uma cidade? A cidade é uma área com grande crescimento populacional.
Aqui vai dizer aqui a questão da população, o crescimento populacional, que deve ou deveria ser estabelecida com base no direito de todos. Então, a cidade ela é uma área com grande crescimento populacional. Aqui no espaço urbano você vai ver que é diferente. No espaço urbano você vai encontrar o quê? Residência, áreas industriais, né, o comércio, o lazer, e a cidade ela se refere mais a essa questão do crescimento populacional, que deve ou deveria ser estabelecida com base no direito de todos. Né? Deveria ser estabelecida assim, que todos tivessem os mesmos direitos. Isto é, no direito à cidade. Ou seja, todo cidadão, né, tem direito a morar na cidade. Com isso, cria-se uma associação entre espaço urbano e cidade, pela conexão em que o cidadão precisa o quê? Desfrutar de quê? Moradia, identifica aí no texto, saúde, trabalho, educação e segurança para ter acesso aos bens públicos e, portanto, viver com dignidade. Ou seja, toda a população, né, ela deveria ter todos esses direitos garantidos. Então, por isso que diz assim, ó, com isso cria-se uma associação entre tanto o espaço urbano como também a cidade, né? Ou seja, pela conexão em que o cidadão precisa desfrutar. Todo cidadão, ele precisa, né, desfrutar a moradia, ele precisa ter uma moradia. Todo cidadão, ele deve desfrutar de uma boa moradia, da saúde, de um trabalho, né? Todo cidadão, ele tem direito ao trabalho, à educação, né? E também à segurança. Todo cidadão, ele tem direito a todos esses itens, para ter acesso aos bens públicos e, portanto, viver com dignidade. Então, se todo cidadão, se toda a população, ela tiver, né, esses direitos garantidos, ela pode, né, desfrutar de todos eles e assim viver com dignidade. Então, a gente pode perceber, né, e pode compreender que o espaço urbano e a cidade, né, há essa diferença através dos seus elementos, ou seja, dos elementos que compõem cada uma. Então, vamos só revisando aqui de novo. O que é o espaço urbano? Né? Ele pode ser o que? O espaço urbano é o que? Ele é constituído pela concentração de terras que estão ligadas entre si. E já a cidade, né, ela é baseada, ela é uma área com grande crescimento populacional. Então aqui nós podemos dizer que aqui nós temos a cidade Lago da Pedra, né, que tem um grande, né, número de população, há um grande crescimento populacional. Então nós podemos identificar esses dois ambientes através dos seus elementos, ou seja, dos elementos diferentes que há em cada um desses espaços. Aqui na página 55, eu gostaria que vocês acompanhassem e observassem que aqui nós vamos ter atividade, e preste atenção que eu vou fazer a leitura das questões para vocês entenderem aí o que vocês vão fazer. Na primeira questão diz assim, ó: escreva um pequeno texto sobre como é a sua cidade. Então você vai escrever um pequeno texto descrevendo como é a cidade que você mora. Quem mora aqui em Lago da Pedra vai descrever como é Lago da Pedra. E quem mora em outra cidade também vai descrever como é a sua cidade. Você vai fazer aqui um pequeno texto, né, relatando como é a sua cidade. Você vai descrever as características, os elementos que compõem. Segunda, faça uma lista dos tipos de comércio que existem no espaço urbano da sua cidade.
Então aqui você vai fazer uma lista dos tipos de comércio que tem aqui em Lago da Pedra. Você vai fazer a pesquisa, ver quais são os tipos de comércio e vai escrever aqui no espaço abaixo, né? Terceira questão. Observe a imagem e responda. Aí aqui nós temos duas imagens, então você vai observar cada uma delas. E aqui abaixo diz assim: que problemas uma cidade com esses cenários apresenta? Então você vai ver aqui, ó, observar, né, aqui qual é o problema que está representado nessa primeira imagem. E na segunda, então você vai dizer que problemas uma cidade com esses cenários apresenta. Aí você vai escrever, né, esses problemas aqui abaixo. Quarta questão. Se você fosse prefeito, o que faria para melhorar a cidade em que você mora? Aqui é uma resposta pessoal. Se você fosse o prefeito da cidade, né, ou a prefeita da cidade, o que você faria para melhorar a cidade em que você mora? Aí você vai colocar aqui, né, o que você faria se você fosse o prefeito. Quinta questão. O que um cidadão precisa para viver plenamente na cidade? Para que ele possa viver na cidade, o que é preciso ele fazer? O que é preciso? Então você, né, vai escrever também uma resposta pessoal. Então a atividade são 5 questões, onde você vai estar respondendo e depois você vai estar enviando para mim essa atividade. Na próxima aula, a gente vai estar fazendo a correção das 2 atividades. Viu? Então essa foi nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.